Fala galera, sejam muito bem-vindos ao Papo na Boa, esse podcast que a gente idealizou para não ter mimimi, sem pauta, é uma conversa mesmo, um papo leve, na boa mesmo. Hoje eu tô recebendo um cara aqui que eu admiro muito, né? Ele é vice-prefeito de Fortaleza, Elcio Batista tá aqui com a gente. Primeira coisa, eu queria agradecer, porque eu sei que a agenda é uma loucura, eu acompanho nas redes sociais, eu sei que a agenda é uma loucura, muitos compromissos, tanto em Fortaleza como fora do estado, mas obrigado, Elcio, por você estar aqui. A gente vai falar aqui sobre política, sobre a cidade de Fortaleza, né, como ela está se transformando e os desafios que ela tem e como você participa, né, nessa gestão. Mas, primeiramente, Elcio, queria muito te agradecer, né, você tá aqui no Papo na Boa, que, como eu já falei, é um papo leve, a gente vai bater um papo mesmo aqui, vou levantar a bola, mas obrigado, manda um alô pra galera aí, dá as boas-vindas e seja bem-vindo. Bom, super obrigado pelo convite, Eric. É um prazer estar aqui, participar desse Papo na Boa, como você costuma construir, dialogar com as pessoas. Então, espero que todo mundo possa curtir esse nosso papo aqui, essa troca de ideias. Afinal de contas, dialogar, trocar ideias, construir, co-criar coletivamente as coisas. É a melhor forma da gente construir um mundo melhor, uma cidade melhor, né? E estados melhores, né? Então, eu acho que esse processo do diálogo é a base para a gente ter uma comunicação, como se fala nos estudos, uma comunicação não violenta e, ao mesmo tempo, a gente produzir uma sociedade com muito mais tolerância, com muito mais capacidade de escutar as pessoas, né? O Brasil vive um momento difícil, o mundo vive um momento difícil, muito por conta da comunicação, por conta dos ruídos da comunicação, né? As pessoas acabaram se agrupando em determinadas bolhas, mas, enfim, dialogar é sempre o melhor caminho para a gente construir a melhor forma de resolver problemas e de construir também futuros. Bom demais, bom demais. Antes da gente continuar no papo aqui, a gente tem que falar dos nossos parceiros, né, que fazem tudo isso acontecer. A gente tem a Junesc, que é essa empresa americana que tem suplementos nutricionais e cosméticos que deixa principalmente a mulherada mais jovem, mais bonita, mais saudável. Sei que você é um cara jovem de idade e de alma também, então sempre bom estar se cuidando, né? A gente tem também a Chante Massoterapia, que é um espaço aqui no Cocó, que tem várias terapias para você relaxar. Você que tá na correria do dia a dia, nessa agenda louca, é bom de vez em quando ir lá, dar uma relaxada. Vou até te dar um voucher lá para você conhecer, para fugir da rotina, né? Chante. E tem a nossa Rádio Ceará News, que tem toda essa estrutura para te bater esse papo na boa, de forma bem profissional. Pessoal, eu vou tentar aqui, eu tenho uma colinha aqui, eu vou tentar resumir o que esse cara já fez, né? O currículo dele não tem ensinar a gente a passar horas e horas, mas eu vou tentar resumir aqui só para contextualizar e a gente começar esse papo, né? Você é cientista social por formação, né? Mestre em sociologia, né? Então gosta de pensar muito, é o atual vice-prefeito de Fortaleza, também atua como superintendente do Implanfor, que é o Instituto de Planejamento de Fortaleza. De Fortaleza. E tem uma curiosidade, na verdade eu fiz o mestrado, comecei um doutorado, terminei todos os créditos, fiz 4 anos de crédito, mas não concluí a minha tese, né? Eu preciso concluir a minha tese de doutorado, por isso que eu não tenho um título de doutor, embora tenha feito todas as disciplinas do curso de doutorado na Universidade Federal do Ceará. Certo. Foi também chefe do gabinete do governador Camilo Santana, na primeira gestão. Na primeira gestão. 4 anos. E depois foi... chefe da Casa Civil. Chefe da Casa Civil, ou seja, sempre em cargos totalmente estratégicos e de muita importância, né? Passei 1 ano e meio lá na Casa Civil. Na verdade, também outra curiosidade, né, o governador Camilo Santana, no segundo governo, ele fez uma reforma administrativa, né, uma bela reforma administrativa, no sentido muito positivo, do Estado se tornar mais eficiente e produzir mais equidade nos resultados das políticas públicas. E a secretaria da chefia de gabinete, ela foi absolvida pela Casa Civil. Então, existiam 2 secretarias, a Secretaria da Chefia de Gabinete e a Secretaria da Casa Civil. Ficou só a Secretaria da Casa Civil, eu acabei assumindo lá durante 1 ano e meio, depois eu saí para tentar a política e acabei como vice-prefeito junto com o prefeito Sarto. Sim. Foi também assessor de planejamento do Instituto Dragão do Mar, né? Secretário executivo da ESP, na gestão do nosso prefeito Roberto Cláudio, foi secretário da Juventude, que eu acho que é uma coisa que quando você fala, chega a brilhar os olhos, que é uma coisa que realmente... Eu tive uma grande honra ser secretário de Juventude, é um tema que
não só da juventude, mas crianças, adolescentes e jovens, é um termo que me apaixona, que me move também, né? Eu acho que esses crianças, adolescentes e jovens, eles representam muito bem uma certa ideia do presente e uma certa projeção em relação ao futuro. Eu vi até agora que você estava num evento lá de surf, Juventude né? na Onda. Na Onda, né? É com a Tita Tavares lá? Que A Tita estava lá, ela é embaixadora do projeto Juventude na Onda. Esse projeto foi criado durante a gestão do prefeito Roberto Cláudio, eu era o secretário de Juventude, a gente criou Juventude na Onda na época e teve continuidade, né, na própria gestão do prefeito Roberto Cláudio, foi expandido, e agora na gestão do prefeito Sarto ele priorizou como um dos projetos de juventude. Né? Ontem foi justamente um momento muito importante para a gestão do prefeito Sarto, porque ele expandiu de 13 escolinhas para 20 escolinhas, a bolsa do Instituto era R$500, passou a ser R$1.000, e no programa não tinha monitores, e o prefeito Sarto instituiu os monitores pagando R$300, e ontem foi a entrega dos materiais para as escolinhas e, ao mesmo tempo, do lançamento da expansão e também dos novos valores. Bacana, é um projeto muito bacana que eu também gosto, que eu também surfo, pego onda e acho bem, bem importante. Você também gerenciou programas no BID, foi um dos responsáveis pelos planos do governo do prefeito Roberto Cláudio e do Camilo, ou seja, 2 planos exitosos. Então a gente vai falar muito disso, de planejamento, de pensar. Você realmente é o cara de pensar, de planejamento e sempre ocupou cargos relacionados a isso, né? E também tem lá no seu Instagram que você é professor e kitesurfista. Exatamente. Kitesurfista também? Kitesurfista, pô. O pessoal pode entrar lá no meu Instagram e ver lá. Tem umas 4, 5 fotos, eu acho, lá. Ou talvez outro, mais que isso. Velejando de kite. E quando eu tenho um tempo livre, digamos assim, ou então muito cedo da manhã, eu costumo velejar, normalmente na Praia do Futuro. Já é um hábito novo ou tu já fazia há muito tempo? Não, eu já pratico kite desde 2008, eu acho, 2007. Então ou seja, já são 14 anos, né? Porque o kite tá na moda já tem uns 5 anos aí, mas... Os pioneiros, mais ou menos ali 2000, 2001, 2002, né? Eu já entrei ali por volta de 2007, 2008. Mas assim, adoro, é um esporte que eu gosto muito, não só pela questão física, mas porque... Contato com a natureza. Contato com a natureza, e pra mim é um pouco uma terapia, né? Ou seja, eu passo 2 horas, 3 horas velejando. Essas 2 horas, 3 horas velejando, eu não tenho contato com o celular. Normalmente o kitesurfista veleja sozinho, ele pode velejar até em grupo, mas cada um ali, Sim. Você não fica conversando com ninguém. Então é um momento para você pensar na sua própria vida, pensar no trabalho, pensar nos relacionamentos que você tem. Então é um momento de autoconhecimento, né? Eu gosto bastante do kite por conta disso, né? Eu jogo também tênis, gosto de jogar futebol, enfim, eu pratico muitos esportes, adoro esporte, eu acho que é uma forma saudável de você não só, digamos assim, trabalhar o seu corpo, mas é uma forma saudável de você trabalhar a mente, né? Eu acho que o esporte ele ajuda muito na relação entre corpo e mente. Até para você ter energia no dia a dia do rojão aí, que tem uma agenda, o esporte te ajuda isso mentalmente e fisicamente, né? Como eu não tomo nada, só café, então tem que ser o esporte. O esporte é o meu grande, digamos assim, estimulante. Pronto, então isso aqui foi só um resumo de tanto de coisas que ele já fez, fora outras coisas que eu andei pesquisando, mas não tinha como a gente falar tudo, senão a gente ia passar 1 hora falando só do currículo. Só do currículo, mas aqui deu uma resumida legal. E assim, eu queria começar esse papo te elogiando mesmo. Você acompanhar os últimos vice-prefeitos que a cidade teve, foram bons vice-prefeitos, mas sempre muito discretos. Na minha percepção, isso é uma opinião. Claro. Sempre discretos ali, mais quietinho. Você não, você é um cara que tá procurando sempre sarna no bom sentido de querer resolver, ajudar, dar soluções criativas, e a gente vê isso muito. Então eu queria começar mesmo elogiando, porque você é um vice-prefeito muito proativo. E é difícil a gente ver isso com um vice-prefeito, né? E eu acho que tem 2 pontos aí que são muito importantes em relação a isso. Primeiro é a confiança do prefeito Sarto em mim, em me delegar um conjunto de atividades, sobretudo relacionado com o Instituto de Planejamento de Fortaleza, e na vice-prefeitura o trabalho relacionado com a chancela da Unesco de Cidade Mundial do Design. Então, isso foi recentemente, né? Essa chancela? 2019. 2019 a cidade de Fortaleza se candidatou e a Unesco escolheu Fortaleza como uma das cidades da Rede Mundial de Cidades Criativas. A gente se candidatou na área de design e, portanto, até 2023, Fortaleza tem um conjunto de compromissos
que foram apresentados ao Unesco, que a gente vai ter que realizar. E quando o prefeito Sarto assumiu, junto comigo, ele pediu justamente para que a vice-prefeitura conduzisse essa chancela da Unesco, fazendo todo o trabalho de coordenação com as secretarias e também dando início a um conjunto de outras iniciativas para reforçar ainda mais a cultura do design na cidade de Fortaleza. E, claro, ele me confiou a tarefa do planejamento no Instituto de Planejamento de Fortaleza. Então, o que eu tenho feito, na verdade, né, e todo o trabalho que eu tenho realizado tem a ver com o prefeito Sarto e com aquilo que ele me possibilitou dentro da prefeitura. O segundo ponto, super importante, a gente está falando, e você falou muito, ressaltou muito a história do pensar, do planejar, e de fato, a minha trajetória tem muito a ver com isso, com pensar, com planejar, mas tem muito a ver também com executar, né? Eu trabalhei... Não adianta só pensar, planejar e não executar, né? Exatamente. E eu sempre gosto de dizer, né? Eu acho que há dois tipos de vontade relacionados com a vida em sociedade. A vontade de poder e a vontade de fazer, né? Ou seja, a vontade de poder é quando você transforma, digamos, o poder num fim de si mesmo, e aí você tende a se tornar uma pessoa vaidosa e você tende a utilizar o poder muito mais para benefício seu ou de um grupo do que em prol da população. E existe a vontade de fazer. A vontade de fazer é aquilo que deve motivar as pessoas, sobretudo quando elas estão no setor público, né? Mas também no setor privado, no terceiro setor. Por quê? Porque é a vontade de fazer que vai transformar as estruturas de poder que você detém para transformar o mundo, para transformar a vida das pessoas, para melhorar a vida das pessoas. Então, eu sou muito motivado por essa vontade de fazer e deu certo de encontrar uma pessoa como o prefeito Sarto, que não só me delegou um conjunto de atividades na prefeitura, mas que junto comigo a gente tem essa vontade de fazer, né? Ele é uma pessoa que está há muito tempo na política, um médico muito bem sucedido, um parlamentar durante muito tempo super bem sucedido também, e que ao longo de toda a sua trajetória no legislativo fez muito, não só construindo leis, mas defendendo determinadas posições, determinados projetos, determinadas políticas públicas e, claro, também contribuindo na medida do possível para que as bases das quais ele representava tivessem melhorias significativas em termos de bem-estar. Então, acho que esses dois movimentos eles são muito importantes para o trabalho que eu venho realizando. Eu queria falar um pouquinho da tua história, como que tu chegou até chegar hoje a ser vice-prefeito. Você começou política desde cedo, centro acadêmico, na faculdade já, ou foi mais na frente? Porque a política partidária veio agora recente, né? Mas política também não existe sem ser partidária, né? Então, em centros acadêmicos, na faculdade, até na sua comunidade, você desde cedo participou de política? Olha, a gente pode pegar o Aristóteles e usou o Politicon, que está lá na grande obra dele, né, a política, em que ele diz que o homem é um animal político, né? Ou seja, que a vida na sociedade, ou a vida na cidade, naquele momento ele estava descrevendo a polis, nos remete a uma ação política, independente de você participar ativamente dos negócios públicos, né, como um político, um representante de uma comunidade, ou você participar ativamente dentro do seu próprio grupo, dos grupos que você faz parte, no seu condomínio, onde você mora, por exemplo, ou então em atividades na sua rua, né, no seu bairro, na sua cidade, no seu estado, no seu país. Você faz política, por exemplo, quando você está no setor privado participando de atividades sindicais, ou quando você está defendendo determinados interesses de um determinado grupo. Então, nesse plano genérico, eu posso dizer que eu sou um ser político, né? Também posso dizer que a minha trajetória se confunde um pouco com a política no sentido partidário e no sentido que nós compreendemos como uma instância hoje chamada campo político, em que você precisa participar desse campo político, seja como cidadão eleitor, seja como um candidato, né? Ou seja como membro de um agrupamento político, de um partido político. Meu pai, lá no interior, em Aiuaba, eu vim de Aiuaba para Fortaleza, eu tinha 7 anos de idade quando cheguei em Fortaleza, e meu pai lá era um político, ele era filiado a um partido político, ele se candidatou a vereador, ele era vereador. Ele foi vereador lá. Foi vereador, então ele participava ativamente da política local. Você cresceu com isso, né? E isso estava dentro da minha casa, e a gente recebia muitos políticos lá dentro da
da nossa casa. Então tinha deputados que iam lá, prefeitos, enfim. Então isso sempre teve no meu ambiente, desde criança. E quando eu vim para Fortaleza, isso continuou presente, porque eu voltava para o interior, meu pai ainda era político lá, e aqui em Fortaleza, claro, as atividades políticas dentro da própria cidade, elas me motivavam bastante, ficar interessado. Desde muito cedo eu me interessei sobre a política da cidade de Fortaleza e a do estado do Ceará. Desde muito cedo eu acompanhava, lia jornais acerca do que estava acontecendo. Nacionalmente também, acompanhava a política nacional. Ou seja, tudo isso sempre teve presente, né? Quando eu fui para a universidade também, fui estudar ciências sociais. Agora, fui estudar ciências humanas. As ciências humanas, claro, elas vão fazer discussão sobre a sociedade. Mais voltado para isso. Invariavelmente você vai discutir economia, você vai discutir política, você vai discutir desigualdades sociais, você vai discutir planejamento, ou seja, você vai discutir um conjunto de temas que passa pelas decisões políticas. Saúde, educação, moradia, tudo isso tem implicações políticas, né? E, portanto, tudo isso faz parte do embate, da disputa do campo político, né? Então, na universidade também, eu fui começando a me forjar ali como um sujeito político e ativo dentro do processo. Seja como um analista da política, seja como um ator político, que eu acabei me tornando muito recentemente, quando eu decidi me filiar a um partido político, o PSB, o partido que eu sou filiado, e me candidatar a prefeito de Fortaleza naquele momento ali, mas acabou gerando uma composição e eu tenho a honra de ser o vice-prefeito de Fortaleza e o prefeito ser o Sarto, uma pessoa que eu tenho muito, não só carinho, mas sobretudo admiração, então, em relação a ele. Então, ao longo da minha trajetória, eu fui me constituindo como um sujeito político no sentido que as pessoas mais entendem, que é aquela pessoa que atua no campo político, que detém um cargo político e que participa ativamente do processo político eleitoral, né? Mas eu, para além disso, eu gosto de pensar a política, eu gosto de entender a política e de entender, digamos, os modelos políticos que os seres humanos construíram ao longo de toda a sua história, né? Desde regimes dinásticos, monárquicos, até os regimes que a gente vive hoje, pelo menos no Ocidente, sistemas democráticos, né? E no plural, sistemas democráticos, porque a gente tem democracias com características diferentes, dependendo do lugar onde você esteja. Por exemplo, a democracia brasileira é diferente da democracia hoje que se pratica na Hungria, da própria democracia americana. Então, a inglesa, né? Inglesa. Então você tem modelos de democracia e isso me interessa bastante como analista político. E, claro, me interessa muito participar ativamente da vida política como cidadão também, me posicionando criticamente em relação ao mundo, em relação à qualidade de vida que a gente tem na nossa cidade, por exemplo. Você passou por alguns cargos no executivo, como a gente citou aqui antes, né, no governo do estado, na prefeitura. Antes de pensar em ir para o executivo, se candidatar, nunca tinha passado pela cabeça ir pelo legislativo? Deputado estadual, federal, vereador, tinha passado já? Olha, eu acho que quando você adentra o espaço, o terreno das estruturas de poder, né, como eu acabei me envolvendo diretamente, né, seja como secretário de juventude, seja como chefe de gabinete, como chefe da Casa Civil, como secretário da Academia Estadual de Segurança Pública, né, eu sempre gostei muito, voltando ao início da minha fala, que eu sempre gostei muito de fazer também, de realizar, né? Então o executivo, ele me motiva bastante porque você pode efetivamente entregar diretamente mão, né? Um conjunto de resultados que podem ser transformadores da vida das pessoas. Mas eu me dou muito bem, digamos assim, em qualquer instância. Se tivesse a oportunidade de me candidatar para o legislativo, eu adoraria e teria o maior prazer um dia de representar diretamente o povo como um parlamentar, seja como vereador, seja como deputado estadual, federal, ou seja como um representante do Estado, no caso de senador da República, né? Então, eu acho que o Executivo e o Legislativo, eles cumprem papéis muito importantes no regime republicano e democrático, e a gente, quando decide se envolver nesses espaços, a gente deve estar aberto para contribuir com todas as nossas capacidades, habilidades e competências, seja no Legislativo, seja no Executivo. Então, assim, eu não tenho nenhum tipo de restrição ao Legislativo. Ao contrário, sou um admirador do trabalho dos parlamentares,
em todas as instâncias. Acho que eles cumprem um papel muito importante numa democracia, seja o papel da oposição, de fazer a crítica, seja o papel daqueles que defendem um governo e defendem as políticas públicas que estão sendo implementadas naquele momento. Então, talvez em algum momento da minha vida eu possa ir para o Legislativo e espero ser um bom representante do povo. Se tu fosse elencar as tuas bandeiras que você tem apreço, quais seriam? Educação, juventude, quais seriam as tuas bandeiras principais? Você quer atuar em tudo, mas não dá pra fazer tudo, né? Então, quais seriam as tuas bandeiras principais que tu gostaria de atuar, que você atua hoje, claro, e que quer levar isso pra vida? Isso é muito curioso, porque, por exemplo, quando você pega um autor como Max Weber, o Max Weber tem um texto clássico, que eu recomendo aí todo mundo do teu podcast ler, é um texto fácil, porque foi uma conferência que ele fez, chamada Política como Vocação. Na Política como Vocação, ele diz que todo político tem que ter uma causa, e deve estar apaixonado por essa causa. Né? Ou seja, sem uma causa, você não consegue efetivamente participar do campo político e das estruturas da política. A minha causa, né, primordial, aquela causa que me move, digamos, é a educação no sentido mais abrangente dessa palavra. A educação como sociabilidade, a educação como formação, building, o alemão eles falam em building, então como formação do caráter, da personalidade da pessoa, da identidade, e educação no sentido mais restrito também, que está relacionado com as competências, habilidades, capacidades, com os processos cognitivos e o desenvolvimento, digamos assim, das emoções. Então, a educação, para mim, é uma causa fundamental e eu sou apaixonado pela educação. E dentro da causa da educação, claro, a gente sempre vai tratar de crianças, adolescentes e jovens. Porque a educação, principalmente, é direcionada justamente à formação dessas crianças, adolescentes e jovens. Né? Transformá-las e apoiá-las na construção da cidadania e de cidadãos e cidadãs, apoiá-las para o desenvolvimento físico, motor, psíquico, apoiá-las para que elas desenvolvam habilidades, capacidades e competências. Então, é educação e dentro desse universo, principalmente uma atuação direta com crianças, adolescentes e jovens. É isso que me move, é isso que faz com que eu acorde todo dia super empolgado em qual será o desafio que eu vou enfrentar nesse dia, na próxima semana, no próximo mês, e todo o tempo tentando elaborar, tentando organizar, tentando planejar, tentando construir coletivamente, co-criar com as pessoas, para que a gente dê um foco justamente dentro desse público, né? Porque eu acho que eles representam muito bem o presente, como eu falei no início também aqui do programa, mas eles representam justamente o futuro. Se você quer olhar para o futuro, você primeiro tem que olhar para o presente e saber o que você está fazendo pelas crianças, adolescentes e jovens. Isso vai te dizer qual é o futuro, seja de uma cidade, seja de um estado, seja de um país. Por que todo mundo hoje olha para o Ceará? Por que de repente a The Economist, uma grande revista de política econômica e de economia inglesa, mas é uma revista globalizada, por que a The Economist dedica 3 páginas sobre o Ceará? Por que ela faz isso? E ela faz isso sobre o quê? Sobre educação. Por quê? O que ela está fazendo? Ela está dizendo assim, olha, esse estado está fazendo algo no Brasil que é diferente do restante do Brasil em educação. Portanto, percebam, porque muito possivelmente o futuro desse estado será muito melhor do que o que é hoje, por conta do que eles estão fazendo hoje na educação. Então, se você quer saber como vai ser o futuro, você tem que olhar o presente. E no presente, você tem que olhar quais são as políticas que você está desenvolvendo para crianças, adolescentes e jovens. O Estado do Ceará hoje tem o maior programa de primeira infância do país, como Estado. E a Prefeitura Municipal de Fortaleza tem o maior programa sobre primeira infância entre as capitais brasileiras. O que isso significa? Que o futuro das nossas crianças será muito melhor no estado do Ceará e na cidade de Fortaleza do que no restante dos estados e no restante das capitais, pelo que estamos fazendo no presente. Tu costuma escutar podcasts? Tem algum que você indica ou acompanha um pouco? Que a gente, por exemplo, vou dar meu exemplo, né? Eu sempre gravei esse vídeo Papo na Bolsa, mas sobre temas específicos com algumas pessoas. E aí veio a pandemia, todo mundo enclausurado, né? Aí a gente veio a febre dos videocasts, que é esse tipo de entrevista que a gente tá fazendo aqui. E eu também acabei me viciando, consumo muito. Tu chega a consumir de algum específico?
Olha, eu, na verdade, sempre que estou no carro, costumo escutar rádio, né? Quando eu tenho que me deslocar, eu estou escutando rádio ali, seja no celular, seja no próprio rádio do carro. Quando eu estou praticando exercício, né? Seja correndo, seja numa academia, normalmente eu estou escutando podcast, ou então videocast, né? Então, eu adoro isso. Os que eu escuto mais, na verdade, todos estão relacionados normalmente com economia e política, que são as minhas áreas de interesse, embora eu goste muito de assistir esporte, e goste muito de temas mais específicos, mas posso indicar aqui que o que eu mais escuto é o podcast da Ilustríssima. Ilustríssima? Pelo Spotify? Pelo Spotify, que é o caderno da Folha de São Paulo, relacionado com temas políticos, culturais e econômicos. Eu gosto de escutar o podcast da revista Piauí, que é o Foro de Teresina, que é super interessante também. Normalmente eu escuto. Eu gosto de escutar, e aí às vezes eu escuto um pouco, às vezes eu escuto todo, né? Tanto o Assunto, que é um podcast também conduzido pela Renata Lopretti. Então, esses são os que eu mais escuto. Além desses, eu também costumo, nesses momentos, escutar ou então, às vezes, assistir palestras, conferências, tanto de grandes pensadores brasileiros, quanto de pensadores de outros países, né? Então, por exemplo, o Fronteiras do Pensamento, isso é um programa financiado, eu não sei se ele vai voltar, mas um programa muito interessante, são muitas entrevistas que eu acompanho bastante e sempre estou escutando essas entrevistas, vendo as entrevistas. Às vezes eu estou escutando podcasts também de grandes universidades, né, como as universidades brasileiras, mas universidades também de outros países, né, que normalmente são sobre temas relacionados com a produção acadêmica dessas universidades. Então, posso dizer que eu sou um consumidor voraz. Consumidor voraz, porque a busca pelo conhecimento me move bastante. É legal que foi uma forma de difundir informação de um jeito bem bacana, né? Assim, eu vi agora, de uns anos pra cá, popularizar como pensadores como o Clóvis de Barros, Mário Sérgio Cortella, que normalmente a juventude não teria acesso àquilo ali. E eles estão aí nos podcasts e fazendo sucesso, né? E as pessoas assistindo e consumindo. Então, eu acho bem bacana essa forma de difundir informação. A tecnologia, né, ela nos possibilitou agora que você tem, por isso que o nome, né, a gente fala celular, mas o nome não é bem celular, né? Porque dá uma ideia de que o celular ainda é aquele conceito antigo de que é um telefone. Né? Mas na verdade ninguém tem mais telefone. Não existe telefone. É um computador, né? O que você tem por isso que se chama um smartphone, mas Sim. que também não é um bom nome, o que você tem é um computador de fato, né? E você tem um computador, e esse computador, ele é uma televisão, ele é um rádio, ele é um jornal, ou seja, nós conseguimos criar uma plataforma que unifica um conjunto de linguagens e que é fácil carregar. Você carrega literalmente na mão. O Elon Musk, o bilionário lá, deu uma entrevista recentemente que ele fala que nós já somos ciborgues, porque a gente não solta isso aqui. Acorda a primeira coisa do dia que faz, vai dormir, geralmente a maioria das pessoas, né? Exato. Vai deitar, tá lá, então tá acoplado já em você. Claro, ou seja, isso é uma extensão do corpo humano, né? Ou seja, o computador, né, de mão é uma extensão do corpo humano. E ele conseguiu agregar uma série de tecnologias e de plataformas e de suportes que antes estavam fragmentados. Por exemplo, se eu queria ler um livro, eu tinha que pegar o livro e ler. Se eu tivesse saísse de casa, deixasse o livro em casa, eu não tinha como ler o livro. Hoje audiobooks ajuda tanta gente, né? Hoje você pode carregar o livro para onde você quiser, no seu celular, no seu smartphone, no seu computador de mão. Você pode estar no computador, ele pode estar na nuvem, enfim, não importa, mas em qualquer lugar você pode acessar o livro, né? Antes, você, para escutar um rádio, você teria que estar ou com o rádio aqui na sua mão, e aí você estaria com o rádio aqui, tinha que carregar, e a frequência, às vezes, naquela área não pegava aquela frequência, então a rádio saía do ar, você não conseguia escutar. E se você quisesse assistir televisão, você tinha que estar em casa, ou então num lugar que tivesse
Agora não. É loucura. Tudo isso está... Tudo on demand, né? Você está lá à sua disposição. À né? sua disposição 24 horas. Então, essa transformação tecnológica, essa mudança completa que aconteceu, fez com que a gente, por exemplo, pudesse estar com podcast agora e pudesse gravar de forma muito fácil. Né? A pessoa hoje pode fazer um podcast em casa, sozinha. Não precisa de grandes suportes tecnológicos para isso. Sim. Antes, por exemplo, para você ter uma rádio ou para você ter um estúdio de televisão, você gastava uma fortuna. Hoje qualquer pessoa tem uma emissora. É um estúdio ambulante, né? Você tem uma emissora, claro, é isso. E assim, eu comecei o podcast falando que você é o cara do pensar, exatamente pelos cargos que você já ocupou, sempre estratégico, sempre de planejamento. É tanto que virou um livro, né? Para pensar, né? Aqui, ó, pessoal, o livro do Elcio Batista lançou recentemente agora, foi esse ano? Ou foi finalzinho? Foi esse ano ainda, né? Na verdade, tem uma história curiosa desse livro, né? Porque é o seguinte, eu ia lançar esse livro em fevereiro de... Aliás, eu acho que era o final do ano, era tipo de dezembro de 2018, certo? Aí o que aconteceu? 2018. Aí... acabou não dando certo e tudo e tal, não chegou, não ficou pronto. Aí eu digo, não, vou lançar no começo do ano. Aí, não, janeiro não é um bom mês, vou lançar em fevereiro. Aí veio a pandemia aí lá veio, na frente. Veio em 2019. Aliás, desculpa, isso era 2019, ia ser lançado em 2019, final de 2019. Aí, não, vou ficar para 2020. O livro não chegou, não ficou pronto, vai ficar para 2020. Aí, marquei para fevereiro. Veio o motim da polícia. Aí eu, não, vou esperar acabar o motim, e aí, sem que acabar o motim eu lanço. Aí logo em seguida, pandemia. Aí eu falei, não, agora eu vou esperar um melhor momento. Aí eu programei, quando eu tava programando para fazer ali, quando parecia que a pandemia já tinha não acabado, mas estava controlada, veio a segunda onda. Aí eu falei, não, agora realmente eu vou esperar um melhor momento. Então foi lançado esse ano, tem mais ou menos 2 meses e meio que foi lançado, lá na Praia de Iracema, na livraria Coração Selvagem. Esse título e a diagramação do livro foram feitos por uma designer muito competente, chamada Ana Soter, uma carioca, mas que há muito tempo vem para o Ceará. E ele é ilustrado por um ilustrador argentino-uruguaio chamado Troche, né, que inclusive viria para o lançamento do livro, acabou não dando certo. E antes da gente falar do livro em si, eu queria te perguntar se pensar tu considera a tua melhor habilidade, que a gente falou tanto que você passou por cargos de gestão e de planejamento, que precisa pensar a cidade, pensar o estado. Tu considera isso uma das tuas melhores habilidades? Pensar? Olha, o pensamento, ele, se a gente for ver, e eu adoro, digamos, exercitar o pensamento cotidianamente. Então, eu acho que sim, o pensar é talvez uma grande característica que eu adquiri ao longo da minha trajetória. Na verdade, o pensar não é bem uma habilidade. Né? O observar, sim. E aí eu acho que ao longo da minha trajetória, eu desenvolvi algumas habilidades relacionadas com a atividade do pensamento. Né? O pensamento é propriamente uma atividade. A Hannah Arendt diz, na verdade, que o espírito ele é dividido em 3 atividades. Eu tenho a atividade do pensar, do querer e do julgar. Né? A primeira é o pensar. A segunda é o querer. E a terceira é o julgar. Né? Esse seria o caminho do espírito. A atividade do pensamento depende efetivamente de uma atividade de observação. Você precisa ser um bom observador. Você precisa ter uma grande capacidade e uma grande habilidade para observar. Observar a natureza, observar o comportamento humano. É isso que vai fazer com que você seja capaz de pensar. Portanto, de exercitar o raciocínio lógico, de, portanto, se transformar naquilo que muita gente diz, numa pessoa inteligente. Né? Uma pessoa inteligente é aquela que tem essa capacidade de raciocinar logicamente, de pensar antes de executar. Né? Por isso que é a palavra desenho em português, design em inglês, desenho em espanhol, essa palavra ela se confunde também com a atividade do pensar. E a palavra planejar também, ela se confunde com a ideia do pensar. Por quê? Planejar pressupõe que você, antes de executar algo, você pensou. Sim. Por isso que você planeja. Planejar é o processo de pensamento que você estabelece para construir algo. Seja um microfone, como esse aqui que eu estou falando,
seja um livro. E o livro, eu vi que são textos breves, curtos, o intuito dele é para estimular a pessoa a refletir, a pensar. Qual é o grande intuito do livro? Que eu ainda vou ler, viu? Eu comprei o meu na Amazon, não chegou ainda. Eu devia ter ido lá na livraria que você falou. Na Coração Selvagem, mas já não tem mais lá. Já não tem lá também? Não. Então eu fiz certo. Felizmente foi todo vendido, né? Essa primeira edição, acho que vai ter uma segunda edição do livro e aí as pessoas vão poder ter o livro e aquelas que forem na vice-prefeitura eu posso autografar para elas com o maior prazer, é uma honra para mim. Mas esse livro é o seguinte, ele foi construído a partir de pequenos textos que normalmente eu publicava nas redes sociais, no Instagram, às vezes no Facebook, e ele tem como função, ou ele foi pensado justamente como um estímulo. Não tem respostas no texto, tem perguntas no texto, tem provocações, para que as pessoas possam justamente refletir, possam se questionar, possam questionar determinados aspectos da vida, né? E, portanto, ele traz um conjunto de provocações, um conjunto de reflexões, um conjunto de perguntas, e que cada pessoa, com a sua trajetória, com seus conhecimentos, pode utilizar o livro para refletir sobre isso e para, talvez, né, estabelecer as suas respostas, né? Mas não necessariamente são as respostas. Coloca na tela aí, Eduardo, o livro aí pro pessoal ver. Tem lá disponível na Amazon, viu, pessoal? Você encontra lá o livro do Elcio. Vai vir uma segunda edição física aí também em breve, né? Quem quiser autógrafo é só ir lá na vice-prefeitura, o pessoal vai cobrar, viu? Vai bater lá na porta lá pra autografar. Não, pô, é um prazer. Sempre que eu estiver pela vice-prefeitura lá, eu tenho o maior prazer de autografar. Vamos falar um pouquinho sobre tua atuação hoje no Implanfor, né, que é o Instituto de Planejamento de Fortaleza. Eu estava vendo aqui algumas missões do Instituto, né, geração de conhecimento, monitorar e avaliação de políticas públicas, fomento a iniciativas inovadoras. Então, tudo isso veio casar com o que você já fez a sua vida toda também em planejamento, né, em execução. Mas me conta mais um pouco o que o Implanfor, aonde ele atua, o que ele faz na cidade de Fortaleza. Boa questão. O Instituto de Planejamento de Fortaleza, ele atua, primeiro, no planejamento de longo prazo da cidade, na estratégia de longo prazo da cidade. Então, a estratégia de longo prazo da cidade, foi construído um plano na gestão do prefeito Roberto Cláudio. É o 2040? Que é o Fortaleza 2040. Foi construído na gestão dele e quando o presidente do Implanfor era o Eudoro Santana. O Implanfor, ele atua no monitoramento, na avaliação de políticas públicas. Então, dentro do Instituto de Planejamento, qual é uma das missões que ele tem, na verdade, não das missões, mas uma das atribuições dele, que ele tem como Instituto de Planejamento, é avaliar e monitorar políticas públicas, ou monitorar e avaliar políticas públicas. Ou seja, quando você constrói uma política pública, eu preciso monitorar ela, a sua execução. Até porque o que você não mede, você não gerencia, né? Exatamente. E eu preciso avaliar, essa política pública é efetiva? Não é efetiva? Ela reduz desigualdade? Não reduz desigualdade? Então, a segunda atividade, atribuição, na verdade, do Instituto de Planejamento é monitorar e avaliar. A terceira atribuição do Instituto de Planejamento é ele, justamente, desenvolver projetos específicos, seja de urbanismo, seja projetos estratégicos, seja determinadas políticas públicas, em parceria, de forma integrada, com outras secretarias do município. Então, desenhar, literalmente, planejar e projetar determinadas políticas setoriais ou determinados processos de transformação dentro da cidade, né? Então, essa é uma terceira atribuição. Uma quarta atribuição é o Instituto de Planejamento ele ser um grande produtor de dados para análise. Conhecimento. Tanto para dentro do próprio Instituto, para que ele produza documentos, relatórios, pesquisas, quanto ele forneça para as universidades, para os cidadãos que estão interessados em entender determinada política pública e precisa de dados para entender essa política pública. Então ele é um grande produtor de conhecimento. Hoje dados são considerados ouro, né? Tanto no setor privado como no público, né? Exatamente. Se considera, digamos, o novo petróleo, muita gente fala nesse sentido, né? Ou seja, a principal riqueza do século XXI são os dados, né? Então, produção de conhecimento, né? Então, essas são as 4 áreas de atuação do Instituto de Planejamento.
Atualmente, na nossa gestão, né, a gente está criando lá o Desigual Lab, um laboratório de desigualdade. Vai ser o primeiro entre as capitais e o primeiro, talvez, no mundo, no município, voltado para as desigualdades, para medir efetivamente desigualdades sociais, econômicas e territoriais, espaciais. Já num gancho disso que você está falando, que é uma pergunta que eu tinha pensado em fazer, quão difícil é planejar e pensar uma cidade do tamanho de Fortaleza que cresce muito rápido e ainda tem muitas desigualdades, né? Apesar de ter melhorado muitas coisas, mas ainda tem muitas desigualdades. Então, qual o nível de dificuldade de planejar a cidade de Fortaleza, na tua opinião? Olha, é super complexo você planejar uma cidade com as características de Fortaleza por várias razões. A primeira razão, obviamente, é que você tem uma cidade espraiada num território grande, são 313 quilômetros quadrados que a gente tem na cidade de Fortaleza, todo ele urbano, né? E com muita desigualdade. Então você tem um desafio aí, que é justamente esse, que eu posso dizer, da geografia e do território, né? Você tem uma segunda dificuldade, claro, no planejamento da cidade, que está relacionado com o fato de você ter uma cidade com muita diversidade e muita desigualdade do ponto de vista territorial e do ponto de vista dos serviços públicos. Então isso também imprime uma dificuldade. Existe uma terceira dificuldade que está relacionada com os aspectos financeiros, que é você planejar uma cidade e depois você executar esse plano, pressupõe que você tenha disponibilidade financeira para enfrentar os desafios e conseguir ter mais eficiência e reduzir desigualdades. Existe uma quarta dificuldade, claro, que quando você pensa uma cidade com essas dimensões, você tem que fazer esse planejamento de forma participativa, democrática. Então você precisa criar mecanismos de comunicação, você precisa criar consensos relacionados com o planejamento da cidade, para onde ela vai caminhar, quais são as iniciativas que devem ser priorizadas, tanto do ponto de vista do setor público, quanto do ponto de vista do setor privado, quanto do ponto de vista do terceiro setor, quanto do ponto de vista do Estado e da União. Ou seja, eu preciso ter um planejamento que seja integrado e participativo. Isso é um grande desafio. Então, esses são desafios que você tem quando você tem as características de uma cidade como Fortaleza. Também, esse planejamento ele lança um outro desafio, porque pensar Fortaleza não pode ser deslocado ou não pode ser isolado do pensamento sobre a região metropolitana. Então eu tenho que também... Até para desafogar um pouco a cidade, você tem que crescer também para a região metropolitana. Né? Eu tenho que buscar um equilíbrio nesse desenvolvimento da região metropolitana. De tal sorte que, ao buscar o equilíbrio, eu consiga diminuir a desigualdade também dentro da própria região metropolitana, entre os municípios da região metropolitana. Então, esse é um outro desafio. E agora, o governador Camilo Santana, tive a felicidade dele fazer uma parceria com o Instituto de Planejamento de Fortaleza e a gente vai iniciar o planejamento da região metropolitana da cidade de Fortaleza, que é o chamado PDUISS, que é o Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado, Inclusivo e Sustentável. Que seria mais ou menos nos mesmos moldes que foi feito para Fortaleza, agora vamos pensar a região metropolitana, é isso? Exatamente. Certo. Pensar no longo prazo, né? Ou seja, planejar no longo prazo. Nenhuma iniciativa relacionada com planejamento, seja do indivíduo, seja de um grupo, seja de uma cidade, seja de um estado, seja de um país, você pode colocar no horizonte de curto prazo. Você falou da Economist, né, que deu um destaque para o Ceará, para Fortaleza, e Fortaleza está se destacando em vários segmentos, né? Inclusive no econômico, hoje é o maior PIB do Nordeste, Fortaleza. Fortaleza. Passou Salvador já. Exatamente. Salvador acho que tem mais de 1 milhão de pessoas a mais, se eu não me engano. Sim. E mesmo assim passou o PIB. É uma gestão fiscalmente, né, saudável, diferente de várias cidades do Brasil aí que está quebrada, paga em dia. Inclusive, a prefeita anunciou aqui a parcela do 13º, que geralmente era mais no meio do mês, vai pagar no dia 1º, deixou o pessoal feliz. Então, é uma gestão saudável. Fora Areninhas, outras políticas, por exemplo, Areninha é uma coisa que eu vejo muitas cidades vindo estudar para levar para suas cidades, né? É uma política muito exitosa, né? Tanto da parceria da prefeitura como do Estado, né? Sim, há um conjunto de políticas públicas hoje que são referências no Brasil
na cidade de Fortaleza. A educação é uma delas, com as escolas em tempo integral e com mais de 60% hoje das matrículas em tempo integral. A política de primeira infância, como eu citei, tanto no estado quanto no município. As areninhas, que elas se transformaram numa grande iniciativa e que está sendo copiada por muitas cidades no Brasil todo, né? Na área de saúde, a gente tem, tanto no estado quanto na prefeitura, boas e talvez as melhores referências em termos de um sistema integrado. O Banco Interamericano de Desenvolvimento, por exemplo, ele considera a política estadual de saúde do estado do Ceará a melhor do Brasil e uma das melhores da América Latina, né? Por conta do seu aspecto regionalizado, né? A nossa política de atenção básica na cidade de Fortaleza foi expandida durante a gestão do prefeito Alberto Cláudio e está sendo expandida durante a gestão do prefeito Sarto, né? E isso é super importante porque a gente trabalha melhor a promoção à saúde e a prevenção, né? Então, assim, há um conjunto de políticas públicas hoje na cidade de Fortaleza e no estado do Ceará que são exemplos para o Brasil. Fortaleza, por exemplo, se destacou e continua se destacando no que tange a questão da mobilidade urbana. Sim, estava vendo o dado sobre ciclofaixa, eu acho que é a segunda cidade com mais ciclofaixa, perde para Curitiba, se não me engano. Exatamente. A gente está com 450 quilômetros de ciclovia e ciclofaixa. A gente tem um dos mais bem desenhados modelos, né, de bicicletas compartilhadas do país, inclusive com a bicicleta para as crianças, o Bicicletar, né, para crianças, que é referência, inclusive, fora do Brasil. Estava agora em Londres, num curso, e tinham cidades do Brasil todo, e a fundação que estava financiando a minha participação lá, a Fundação Bernard Van Leeuwen, a fundação holandesa, ela colocou lá o Bicicletar para crianças como um exemplo no mundo, entre as cidades do mundo. A Fortaleza tem um belo programa relacionado com o transporte público, os ônibus, né, justamente por conta dos BRTs e do BRS que a gente tem. O BRT e BRS, para quem são duas siglas, mas significa justamente aqueles corredores livre, né, para os ônibus transitarem na cidade, né, justamente para priorizar o transporte público. A gente tem na área de mobilidade ainda um exemplo da cidade de Fortaleza, que hoje é considerado também um grande programa de redução de acidente de trânsito, né? Porque sim, reduziu bastante, né, a velocidade, né? A gente reduziu em mais de 50% os acidentes de trânsito, né? E aí deixa eu só dar um depoimento sobre isso, falando da mobilidade e dessa questão da velocidade. Primeiro, sobre a mobilidade, quando a gente falou de ciclofaixa. Eu tava jantando com um amigo empresário uma vez, e ele veio falar para mim: cara, Eric, eu era o maior crítico desse negócio de ciclofaixa pra lá e pra cá, mas cidade tem que ter carro, né, e tal, era o maior crítico. E aí ele começou a andar, ele comprou como é que chama? Um patinete que é só uma roda, que ele anda em pé assim, e começou a andar aqui, monociclo, pronto. Aí ele começou a andar aqui em Fortaleza, e ele andando e tal, aí ele foi pra Recife e levou o monociclo. E aí quando ele voltou, ele falou: cara, como ciclofaixa faz falta. E ele sentiu. E o tanto de gente que critica porque não usa. Sim. Então, na questão da velocidade do carro, você perder uma vida já é horrível, né? Então, se você conseguir reduzir isso, muita gente reclamou no começo, mas estão vendo os números agora, né? As cidades do mundo estão num grande processo de transformação, e no Brasil não seria diferente, né? Isso está relacionado com o planejamento, está relacionado com a questão de alguns problemas que estão e que irão impactar as cidades. O aquecimento global é um desses problemas, né? E o que está mudando nas cidades? Está mudando o seguinte: as cidades do século XX foram pensadas para o automóvel, para o carro. A prioridade era o automóvel. As cidades do século XXI estão sendo redesenhadas para as pessoas, não mais para o automóvel. Sim. As cidades de 200 anos atrás, elas sempre foram cidades que se construíram ao redor das pessoas, para que as pessoas pudessem viver, conviver, inclusive. A palavra conviver é fundamental nesse sentido. As cidades do século XX, elas foram construídas não para a convivência, não para a sociabilidade, mas elas foram construídas para o deslocamento do automóvel. Sim.
as cidades do século XXI, elas devem priorizar a convivência e o deslocamento não do automóvel, mas das pessoas. Só para lhe dar um exemplo, Eric, você comprou um carro e durante o teu dia, se você não for um motorista de táxi, se você não for um motorista de aplicativo, ou se você não utilizar o seu automóvel para algum tipo de atividade, você deixa ele parado quase o dia todo, né? Exatamente. Então, talvez do teu dia de 24 horas, você use o automóvel apenas durante 5% dessas 24 horas. Ou seja, o que significa isso? Que você não usa nem durante 2 horas um automóvel. Então, o restante do teu dia, 22 horas, mais do que 22 horas, ele fica parado. Sim. Então, qual é o sentido que tem você planejar uma cidade para que as pessoas deixem o carro parado, seja dentro de casa, seja no deslocamento para o trabalho, seja quando ela vai às compras? Não faz o menor sentido. Isso significa ineficiência. Isso significa desperdício de dinheiro. Isso significa mais acidente de trânsito. E, portanto, pessoas que ou vão perder a vida ou pessoas que ficarão incapacitadas para o resto da sua vida. E isso significa mais poluição. Isso significa menos convivência. Ou seja, o planejamento do século XXI está redesenhando as cidades numa outra direção, que é justamente a de favorecer as pessoas, priorizar as pessoas. E é isso que as cidades do mundo têm feito, é isso que a cidade de Fortaleza tem buscado fazer também, por isso que essa é uma grande política pública que tem se destacado, inclusive a Fundação Bloomberg. O prefeito Alberto Cláudio recebeu uma premiação internacional pelo trabalho que foi realizado nessa área de mobilidade urbana. E a Fundação Bernard Van Lee tem apoiado Fortaleza por conta das iniciativas relacionadas ao planejamento urbano a partir da perspectiva das crianças. Você estava citando muito, a gente fala muito do prefeito Roberto Cláudio, que para mim foi um dos maiores prefeitos da cidade já teve, se não o maior ou o melhor. E eu acredito, já tive várias conversas com amigos falando sobre a alternância de poder, que é importante, mas também a continuidade de um projeto também é muito importante. Claro. Roberto Cláudio teve 2 mandatos, fez muita coisa, e ter uma nova gestão que é uma continuidade dos projetos também é muito importante, porque imagina chegar uma gestão e só porque é do outro lado, não, vou parar todos esses projetos, vou fazer os meus. Qual a importância de ter essa continuidade numa gestão, principalmente numa cidade como Fortaleza? Olha, eu diria que é fundamental e estratégico. Sem continuidade, e aí as pessoas precisam diferenciar continuidade e continuismo. Sim. Continuismo é a permanência de um determinado grupo no poder sem inovação, sem aperfeiçoamento. Continuidade pressupõe que você constantemente está aperfeiçoando o que você está fazendo. Você está buscando inovar de forma constante. Então, a continuidade de políticas públicas é a matriz para construir um futuro melhor. É por isso que as cidades brasileiras, agora, nesse momento, né, e eu tenho defendido isso nacionalmente, elas precisam fortalecer a cultura de planejamento local. Os institutos de planejamento. Amanhã, aliás, amanhã não. Um mandato, 4 anos, você não resolve quase nada, né? Então o planejamento tem que ser para 10, 20, 30, 40 anos. Exatamente. Né? Então, reforçar essa cultura do planejamento é a garantia de que você vai ter continuidade sem continuismo. Sim. Que você vai estar permanentemente aperfeiçoando as políticas públicas e buscando cada vez mais fazer com que elas sejam inovadoras, né? Se você me perguntar, um dos graves problemas e um dos grandes problemas do Brasil é justamente a falta de continuidade nas políticas públicas, justamente por conta da interrupção da mudança de poder, da mudança geralmente bruscas, né? De grupo político. Exato. Então, dar continuidade a essas políticas públicas é muito importante. E eu ressalto, continuidade sem continuismo, né? Continuidade com aperfeiçoamento, continuidade com inovação, continuidade com a possibilidade de você ser mais eficiente. E aí, por isso que eu preciso ter um Instituto de Planejamento para monitorar e avaliar a política pública. Porque o Instituto de Planejamento, ele não vai só estabelecer as estratégias de longo prazo, as metas de longo prazo que precisam ser alcançadas, mas ele também vai monitorar e avaliar. E monitorar e avaliar é muito importante para você o quê?
justamente para você aperfeiçoar uma política pública, para você inovar ainda mais dentro de uma política pública. E tem uma visão de fora, porque geralmente a pessoa que está na pasta, na secretaria, ela está ali dentro resolvendo as coisas dela, para monitorar e planejar é difícil. Quando tem um Implanfor ali vendo o macro, né, acredito que isso aí até facilita o trabalho das finalísticas, né? O Instituto de Planejamento, ele busca fazer exatamente isso, né, se distanciar um pouco das políticas públicas e se distanciar do cotidiano das secretarias para que ele possa produzir conhecimento, observar e aí fazer com que aquilo ali possa trazer mais eficiência e mais equidade. Eu sempre digo que há um binômio que a gente precisa trabalhar: eficiência e equidade, né? Uma política pública ela será boa e ela terá, digamos, bons resultados se ela for mais eficiente. E o que é que significa ser mais eficiente? Significa fazer mais com menos e, ao mesmo tempo, fazer com que esse menos signifique mais qualidade. Então, é mais com menos, mas com mais qualidade. Não é só fazer mais com menos. Porque aí eu posso ser muito eficiente e piorar o meu serviço. Sim. Então, eu tenho que fazer mais com menos, com mais qualidade. Esse é um desafio e a gente deve todo dia pensar dessa forma. O segundo desafio que a gente precisa ter e precisa avaliar uma política pública é pela sua equidade. Essa política pública, ela reduz desigualdade? Qual desigualdade ou quais desigualdades? Sociais, econômicas, territoriais? Então, com esse binômio, eficiência e equidade, você consegue trabalhar um sistema de monitoramento e avaliação que vai te dar muitos instrumentos para aperfeiçoar as políticas públicas. Por isso que, lá no Instituto de Planejamento, a gente está criando o Desigual Lab, para fazer isso. Para que ele seja uma instância em que a gente tenha ainda mais capacidade de avaliar, de monitorar, de reunir as boas práticas que reduziram desigualdades no mundo, em outros lugares, e para a gente, uma palavra, digamos assim, que está na moda, chamado prototipar. A gente criar protótipos. A gente ser capaz de criar pilotos, programas pilotos, testar e depois você validar e depois implementar. E, Elcio, fora o Implanfor, que a gente, só conversando aqui, a gente vê que é um mundo de coisa para fazer. Realmente, planejar é também muito difícil, monitorar, gestão de conhecimento, né? Muita coisa realmente para você trabalhar. Fora o Implanfor, você chega junto em alguma outra área que você brilha o olho, eu quero ajudar aqui. Como a gente já falou que você foi secretário de Juventude, você chega em outras áreas da prefeitura querendo lá ajudar, independente do Implanfor? Essa é uma missão do Instituto de Planejamento, né? O Instituto de Planejamento, ele a sua grande missão não é só planejar, mas é integrar políticas públicas, conectar políticas públicas, fazer com que essas políticas públicas elas interajam mais umas com as outras. Porque é na interação, é justamente na integração que eu tenho mais eficiência. Sim. Como é que eu posso ter mais eficiência? Com mais integração. Como é que eu posso ter mais eficiência? Ora, fazendo com que secretários sejam capazes de planejar juntos. Isso vai aumentar, ou seja, vai potencializar o teu resultado. Então, também não existe mais eficiência sem mais integração. Comunicação. Tem coisas que secretarias fazem que outras não sabem, mas que poderiam estar ajudando a outra secretaria. Exatamente. E aí, como elas não sabem, elas não se integram. Sim. Então, o Instituto de Planejamento tem como missão planejar, mas integrar políticas públicas. Então, no Instituto, eu dialogo com todas as políticas públicas da prefeitura, com todos os secretários, né? Então, estou sempre discutindo com a secretária de Educação, com a secretária de Saúde, com a Secretaria de Juventude, com a Secretaria de Desenvolvimento Social e Desenvolvimento e Direitos Humanos, enfim, com a Secretaria de Segurança Cidadã. Há um processo que é permanente de construção coletiva desse planejamento e, ao mesmo tempo, de integração dessas políticas públicas. Então, eu posso dizer para você que eu tenho um privilégio como superintendente do Instituto de Planejamento de Fortaleza, que é o quê? Que é dialogar com todas as secretarias e pensar e planejar e avaliar, junto com todas as secretarias, os resultados dessas políticas públicas. Na minha trajetória, em alguns momentos eu falei isso, eu acho que durante o período da eleição,
é que eu tive eu não diria que foi uma sorte, mas também, mas uma trajetória em que, desde muito tempo, né? Eu sou um cara super jovem, tá? Mas desde muito tempo, não vou dizer quantos anos eu tenho, mas desde muito tempo eu desenvolvi a cultura do planejamento e participei em vários cargos, em diversos organismos, sejam privados, seja público, seja do terceiro setor. Eu trabalhei no planejamento. Mas também trabalhei na execução de políticas públicas, como secretário de juventude, na própria chefia do gabinete, na própria secretaria da Casa Civil, como secretário executivo da Academia Estadual de Segurança Pública. Eu estava lá executando políticas públicas. Então eu trabalhei na formulação, no planejamento, eu trabalhei na execução dessas políticas públicas e trabalhei também, e agora continuo trabalhando, no monitoramento e na avaliação de políticas públicas. Então, tive a grata satisfação de, na minha trajetória, eu acompanhar o desenho da formulação, da implementação e da avaliação, né? Esse ciclo eu já percorri ao longo da minha trajetória, embora seja muito jovem, e isso, claro, me permite, digamos assim, ou me possibilita, né, transitar com uma certa facilidade pelas discussões com as secretarias, seja quando elas necessitam de um apoio do Instituto de Planejamento e dos técnicos do Instituto de Planejamento, que são muito qualificados, que a gente tem no Instituto de Fortaleza, para planejar, para pensar, para executar e para monitorar e avaliar. E Elcio, eu queria. Isso é mais uma curiosidade minha mesmo, até porque a minha família de políticos, né? Meu pai é vereador há mais de 27 anos, o meu tio atual prefeito, também era deputado há 30 anos, e acompanhei de perto como é a vida de um político, a agenda, a loucura, a correria, problema, pedido todo dia. Como que tu leva isso? Tu leva isso como um pouco um fardo, um peso, ou tu consegue levar numa boa? Não, o que eu estou fazendo hoje e o que eu faço na minha vida é com prazer. Assim, trabalhar para mim é um grande prazer. Isso te dá energia. Muita energia. Assim, então, eu não tenho fardo nenhum em fazer o que eu faço. Aliás, eu não tenho fardo nenhum em trabalhar, seja em qualquer coisa. Seja trabalhar, se eu não estivesse agora trabalhando no Instituto de Planejamento e não estivesse como vice-prefeito de Fortaleza, eu estaria fazendo outra coisa. Estaria feliz do mesmo jeito. Sim. Por exemplo, se eu tiver que estar cozinhando no restaurante, eu vou estar feliz. Uma das coisas que eu aprendi na vida é que trabalho e felicidade você não pode separar. Trabalho e felicidade deve estar colado. Se você faz alguma coisa e você está infeliz, é melhor você sair do que você está fazendo e buscar fazer outra coisa. Se você está trabalhando e aquilo não te possibilita que você se desenvolva, que você se sinta bem, você tem que procurar fazer outra coisa. Então, por quê? Porque a maior parte do nosso tempo a gente passa trabalhando. Se você está fazendo alguma coisa que te produz infelicidade, a maior parte do teu tempo... Você tem que até procurar uma saída para isso. Pode até continuar lá, mas está procurando uma saída para isso. Exatamente. Você pode ficar ali um curto momento por uma necessidade, sim, mas já projetando para onde é que você vai. Porque se você não está feliz no ambiente de trabalho, provavelmente você não está feliz, não é só no ambiente de trabalho. Aquilo vai comprometer a tua vida afetiva, aquilo vai comprometer a sua vida com seus amigos, suas amigas, enfim. Aquilo vai comprometer todas as suas experiências e todas as suas expectativas. Então, trabalhar para mim é um motivo de felicidade. Eu me acordo sempre muito motivado, né, para trabalhar, para ir para o Instituto de Planejamento. Tem algum ritual matinal ali para começar o dia, ou acorda e vai? Não, eu acordo, normalmente vou fazer exercício. Depois de fazer exercício, volto ali, tomo banho, e enquanto eu estou fazendo exercício, eu estou, obviamente, estudando, porque eu estou ouvindo alguma coisa, assistindo uma conferência, vendo uma palestra, enfim, estou fazendo algo naquele momento, lendo, ouvindo um podcast. Às vezes, ali, enquanto eu estou me arrumando, eu estou escutando música, que é outra coisa que eu gosto bastante, escutar música, então eu estou escutando música. Eu gosto de estar todo o tempo com a atividade do pensamento e do corpo
sem parar. Eu queria te perguntar, eu vi, tem no teu... E aí depois eu vou pro trabalho, né? aí já vai com a energia lá em cima, né? Aliás, eu costumo dizer, tem algo que eu digo, só pra te interromper, Eric, Não, que é o seguinte, eu acho que eu nunca tô efetivamente trabalhando ou eu nunca tô de lazer. Eu gosto de um conceito muito chamado ócio criativo, que é do Domenico De Masi, um intelectual italiano, vivo. Já veio aqui a Fortaleza várias vezes, viu muitas vezes no Brasil, fala português. É um cara muito interessante, já tive com ele pessoalmente, pelo menos umas 2, 3 vezes. Li boa parte dos livros dele, eu gosto muito do trabalho dele como um sociólogo. E o Domenico De Masi, ele tem um livro curioso, né? Curioso porque é uma entrevista, esse livro, uma grande entrevista e tudo mais, chamada Ócio Criativo. Então, eu acho, e o ócio criativo é um pouco a impossibilidade de você definir se você está trabalhando ou se você está, de fato, numa atividade de lazer. Então, tudo que eu faço para mim, eu acho que eu estou um pouco me divertindo. Uma amiga minha... E quando tá se divertindo, também pode estar trabalhando, né? Pronto. E quando eu tô me divertindo, eu tô trabalhando, porque eu tô pensando. Tem aquela frase que é o ditado popular, que é assim, nunca fiz amigos ou negócio bebendo leite, né? Então, quando você tá ali tomando uma cervejinha, você tem uma ideia com o cara, pô, vamos fazer isso aqui no Ipanfó e tal. Exatamente. Então, você não consegue dissociar totalmente. Às vezes as melhores ideias surgem num bate-papo como esse aqui. Você me perguntando, ou então a gente num bar, ou então a gente num grupo de amigos, conversando, viajando, trocando uma ideia. Ou seja... Então, eu gosto muito da ideia do ócio criativo e me identifico muito com ela, né? Então, eu nunca sei, de fato, quando é que eu estou trabalhando e quando é que eu estou, digamos, não trabalhando. Para mim, essas duas coisas são inseparáveis, né? Até acontece comigo, às vezes eu estou dormindo e eu estou sonhando, eu me acordo e aí eu normalmente tenho do lado ali uma caneta. É um brainstormzão, você joga tudo. Que eu vou lá e escrevo aquilo que eu tava sonhando, que eu me lembrei naquele momento ali. E daí sai coisas que com certeza você bota em prática, né? Pronto, por quê? Porque a atividade do sonho é justamente... Criativa, né? É uma atividade criativa e é uma atividade em que você rememora normalmente a tua memória recente do teu dia e à noite você elabora isso. Esse processo de elaboração eu posso considerar como um processo de trabalho ou um processo criativo. E essa elaboração, se eu consigo me lembrar, eu vou lá e registro, né? Porque isso pode ser uma bela ideia, um belo insight que você teve durante aquele trabalho noturno. Então, eu sou muito feliz no trabalho, eu sou muito feliz quando eu não estou, como as pessoas acham, trabalhando. É tanto que, você trabalha quantas horas por dia? 24 horas. Eu não trabalho 8 horas, eu trabalho 24 horas. É porque muita gente tem aquela percepção que o cara vai trabalhar lá, geralmente o empregado, aí entra 8 da manhã, sai 5 da tarde, quando sai desliga a chave e só pensa nisso no outro dia. Geralmente quem trabalha com gestão, seja de negócios privados ou de órgãos públicos, não para, é 24 horas, né? E a gente falou de criatividade, até que uma curiosidade que eu tinha lá no seu Instagram, até coloca aí, Eduardo, lá no teu Instagram tem lá Fortaleza Criativa, é um site, e aí eu queria saber, entender mais sobre o que é esse projeto. Eu vi que também lá tem um link, ó, você tem um site, mas aí você vai pro Instagram do Fortaleza Criativa, que é o outro aí, Eduardo, ó, tem, ali é o Instagram do vice-prefeito, ó. Esse aí, Fortaleza Criativa, vai ter um linkzinho lá que se você abrir, você vai encontrar várias coisas lá. Uma delas aqui eu vi que tem um podcast da vice-prefeitura. É isso? É um podcast que a gente lançou, né? Que faz parte justamente... Ó, ali o episódio ali, ó. Design Desenrolado. Exatamente. Isso é o nome do podcast ou é o nome um do podcast? episódio? Design Desenrolado. E aí faz parte desse Fortaleza Criativa. Fala um pouco mais sobre esse Fortaleza Criativa. O que é o Fortaleza Criativa, né? O Fortaleza Criativa... É o programa da prefeitura que busca estimular a economia criativa na cidade de Fortaleza. A economia criativa envolve um conjunto de linguagens. A linguagem mais transversal de todas elas é o design. Por isso que Fortaleza se candidatou no programa da Unesco de cidades criativas, são 295 cidades no mundo, na área de design. Então, a gente tem uma grande missão, que é desenvolver a economia criativa e ter o design como a linguagem transversal que vai ajudar esse processo das demais linguagens. Elcio, o que é economia criativa? Que áreas são essas? Que setores são esses? Vamos lá. Eu estou falando daquilo que a gente está fazendo aqui. Ó. Isso aqui é economia criativa. Aqui tem você num programa, num podcast comigo, que está sendo transmitido dentro do YouTube,
que envolve pessoas que pensaram no nome do programa, envolve a contratação do estúdio, então tem aqui um pagamento, um aluguel, tem uma pessoa que está operando aqui com a gente, ou seja, tem as horas que você está dedicando para isso, que você talvez tenha outras pessoas que estão te apoiando nisso, ou seja... Eu vi que lá no Dragon Fest tinha alguma coisa relacionada a isso? De economia criativa, das costureiras? Não, o Dragon Fest é um grande exemplo da economia criativa. Sim. Ali você tem o setor audiovisual lá, pessoas fazendo podcast, pessoas filmando, ali fotógrafos, designers visuais. Ali eu tenho a área de moda, que é uma das maiores áreas de economia criativa do mundo e do nosso estado, da cidade de Fortaleza. Ali você tem pessoas que estão dançando, que estão cantando, tem toda uma área de música. Você tem gastronomia lá. Você tem lá o design, propriamente de produtos, o artesanato que está lá e o design de produtos. Ou seja, você tem todas as linguagens criativas dentro daquele evento. Você tem lá a arquitetura, porque você tem todo o complexo que foi desenhado. Sim. E eu preciso de um arquiteto para desenhar aquilo. Sim. Ou de um design. Então, você tem toda a linguagem da economia criativa naquele evento. Estão todas reunidas lá. Porque a economia criativa é a economia do conhecimento. Isso é algo também muito importante da gente falar. E a economia do conhecimento, ela é que pode promover o desenvolvimento sustentável de uma cidade como Fortaleza. Se você olhar para as cidades do mundo todo, as cidades que foram construídas no século XX, todas elas estão passando por um processo de desindustrialização e todas elas estão caminhando justamente para a economia criativa. Paris não tem mais indústria. A indústria tudo está indo para o interior. Exatamente. Que acaba desenvolvendo o interior e ela vai fazer todo aquele percurso, né? E as novas indústrias que estão dentro das cidades, elas são ancoradas na tecnologia. Né? Então, é a chamada indústria 4.0. Muitos apostam que, falar aqui um estrangeirinho, IoT, que é a internet das coisas. A internet das coisas. Junto com a internet das coisas, com inteligência artificial e com as impressoras 3D, vão possibilitar uma nova indústria. Essa nova indústria, ela será sustentável e ela poderá ocorrer dentro das cidades. Por quê? Porque a indústria tradicional saiu da cidade. Porque ela polui, seja poluição sonora, seja poluição ao redor, né? De mangues, do esgoto. Do subsolo, na verdade, sim. Do lençol freático, né? Então, seja o fato de uma grande indústria na cidade, ela causar um grande problema em termos de deslocamento de pessoas e ela ser uma barreira para o desenvolvimento urbano da cidade. Então, essas indústrias saíram das cidades e elas justamente se isolaram mais. As novas indústrias do século XXI, elas são muito mais sustentáveis, porque elas não poluem, elas às vezes podem acontecer dentro de um espaço como esse aqui que a gente está, um espaço de aproximadamente 25 metros quadrados, e eu posso ter uma grande impressora aqui e posso estar imprimindo vários produtos nessa impressora. Então, a nova indústria de base tecnológica, chamada indústria 4.0, que envolve internet das coisas, inteligência artificial, impressoras 3D, essa nova indústria, ela pode acontecer na cidade. E ela deve acontecer na cidade. E ela vai se expandir na cidade. Né? Então, a economia criativa é isso. É a economia do conhecimento, é a economia dessas linguagens, e é para isso que a gente precisa caminhar na cidade de Fortaleza, fazer fortes investimentos. Então, esse site da chamado Fortaleza Criativa é justamente para promover... Tá rodando o pessoal aí, tem um vídeo legal, tem explicando o que é, né? Tem o Instagram também do Fortaleza Cidade Criativa, exatamente, se não me engano, né? O Instagram Fortaleza Cidade Criativa, sigam lá para vocês acompanharem tudo isso que a gente falou aqui sobre economia criativa. E pede pro pessoal me seguir, pô. Sim, também. Coloca na tela aí. Coloca na tela aí, Eduardo, o Instagram do Elcio aí, ó. Elcio Batista. Vai lá. Acompanha a agenda do homem, que o homem não para não, viu? Fiscalizar o vice-prefeito, saber se ele tá trabalhando ou não. Trabalhar, né? Se o teu mandato terminasse hoje, Elcio, por algum motivo... quais seriam as marcas ou marcos que tu acha que já deixou para a cidade e quais tu ainda quer deixar?
Bom, felizmente meu mandato não termina hoje, nenhum do Sarto, né? Ainda bem que o mandato da gente vai seguir aí por mais 2 anos e eu espero que o povo resolva reeleger a gente, se tudo der certo, e for candidato à reeleição daqui a 2 anos. Tem uma estrada longa pela frente ainda. Mas para isso a gente precisa trabalhar bastante, fazer muitas entregas, ter mais eficiência, ter mais equidade. Bom, se você me perguntar se eu realizei tudo que eu tenho vontade, eu tenho interesse, eu planejei de realizar, talvez eu não tenha realizado nem 1%, né? Porque eu costumo ser muito ambicioso e costumo ter muita vontade de realizar muitas coisas. Eu acho que a vida é muito curta, a vida passa muito rápido. Eu tenho que trabalhar intensamente para realizar o máximo que eu posso. Deixar um legado, né? Nessa vida e deixar um compromisso para as próximas gerações. Então, assim, eu me sinto muito feliz em estar realizando muitas atividades com o prefeito Sarto e ter feito muitas entregas junto com ele ao longo desses 1 ano e meio quase de gestão, né? Tem muitas coisas, claro, que me deixam super feliz. Ontem, por exemplo, semana passada, eu fiquei muito feliz em participar do Juventude na Onda, em ver que ele não só não acabou, como ele foi expandido. E ver como aquelas crianças, como aqueles professores, como eles construíram aquele projeto, porque eles construíram aquele projeto. E hoje o projeto é muito mais deles do que de qualquer pessoa. Ou seja, eles se empoderaram a tal ponto... A prefeitura dá um suporte só. A tal ponto de que você percebe que agora eles se sentem, de fato, como construtores e como proprietários, digamos ali, do projeto, né, completamente identificados. Né? Então, que ele me deixa muito feliz. Assim como me deixa super feliz, tá trabalhando a criação do Desigual Lab, que em breve a gente vai ter um grande laboratório numa cidade que vai trabalhar justamente com a questão das desigualdades sociais, econômicas e espaciais. Então, isso para mim é motivo de muita felicidade. Assim, quando eu vejo o prefeito Sarto entregar uma escola em tempo integral, fico extremamente emocionado e feliz de estar participando. Agora, acho que a gente tem muito a fazer. Fortaleza tem muitos desafios. A gente só está no início de uma jornada e eu quero que essa jornada ela seja ainda mais vitoriosa. E ela será vitoriosa se a gente conseguir reduzir desigualdades, se a gente conseguir ser mais efetivo e se a gente transformar o nosso povo num povo muito mais feliz, com mais bem-estar. Eu queria ainda falar sobre eleições, mas aí a gente ia se estender muito, né? Mas a gente falou muito sobre a cidade de Fortaleza, sobre sua história. Queria bem rapidamente falar eleições de 2022. Uma dificuldade grande do Ciro é sair dessa polarização que está rolando aí e tirar votos de lá e de cá. Como que a gente foge dessa polarização, Elvis? Olha, talvez essa pergunta do milhão, não? Essa é difícil. Será que alguém tem a resposta para isso? Mas quando um processo ele se polariza, claro, e por isso que a palavra é polo. Sim. Lembra aí tem várias equivalências. Você pode se lembrar do Polo Norte e do Polo Sul. Sim. Né? Os ímãs, né? A questão dos ímãs. Exato. Eles são polos. Você pode pegar uma pilha. Né? A pilha tem ali os 2 polos, né? O polo negativo e o polo positivo. Então, os polos, eles tendem a ser muito atraentes. Agora, eu acho que o Ciro, né, respondendo diretamente a questão sobre o Ciro, eu acho que tem um jogo que será jogado quando, digamos, de fato começar a partida. E a partida só começa depois das convenções. Então, ali vai ter um jogo em que a gente vai ter debates, a gente vai ter críticas de lado a lado, e aí vamos ver se nesse momento o trabalho que será feito, seja pelo Ciro, seja pelos outros candidatos que estão ali chamada terceira via, né, se será capaz de despolarizar o processo, né? Então, acho que tem algo que a gente só vai saber mais à frente. Agora não tem como a gente antecipar. O que existe agora é a polarização. Se ela vai perdurar durante todo o processo eleitoral, aí, de fato, ninguém sabe responder isso. A gente só vai saber disso efetivamente quando se iniciar o chamado tempo da política. Certo.
Eu gosto sempre de terminar o nosso podcast, nosso episódio, pedindo sempre uma indicação de livro ou filme. Pode ser sobre política, sobre gestão, ou sobre... não tem nada a ver com política, um livro ou filme que tu estaria indicando pra galera procurar agora. Olha aqui... Além do seu, claro, né, ó, galera? Eu vou indicar o meu, Para Pensar. Para Pensar, pra você Comprem refletir. mais livros do Para Pensar, que eu vou achar muito, muito bom, pessoalmente falando, né? Bom, mas eu sempre leio muito e poderia indicar aqui muitos livros, mas eu vou aqui ficar apenas num livro que eu considero interessante no nosso tempo, né? Para que a gente possa refletir. Chama-se Como as Democracias Morrem. Sim. Eu acho que é um livro muito bom para as pessoas lerem nesse momento. E tem um filme também, nesse momento, que eu acho interessante das pessoas assistirem, chamado Redes de Ódio. Então fica aí Redes de Ódio como filme e Como as Democracias Morrem como livro. Bacana demais. Vamos colocar de novo as redes sociais aí, tanto do Elcio, né? Sigam lá no Instagram, Elcio Batista, né? Você vai acompanhar toda a agenda lá, o homem anda demais, faz muita coisa e é até bacana acompanhar realmente, ver a energia que você tem lá. Queria pedir para tu deixar um recado final pro cidadão de Fortaleza. Deixa um recado final, dizer o que você já fez e quer fazer durante o mandato que ainda tem. Olha, meu recado para o cidadão de Fortaleza é que a gente possa cada vez mais fortalecer a participação social com eles, que eles se envolvam no planejamento da cidade, que juntos a gente possa superar essas desigualdades que a gente tem, seja sociais, espaciais, territoriais, aliás, econômicas, que unidos, né, os cidadãos, as cidadãs dessa nossa cidade, a gente possa construir um futuro melhor, que cada um de nós possa se envolver com a política e com os projetos políticos, que cada uma das pessoas da nossa cidade possam militar pela educação das nossas crianças, nossos adolescentes e jovens, e que a gente possa ter mais esperança. Eu acho que o Brasil e muitos lugares do mundo hoje, e talvez essa década, por conta de vários problemas que nos afetam, há muitas pessoas que perderam a esperança e que talvez não acreditem mais que o futuro será melhor do que o presente. Eu acho que será, mas isso depende da gente ter esperança e da gente trabalhar em conjunto, cooperativamente falando. Bom demais. Então é isso aí, galera. Esse foi o nosso vice-prefeito de Fortaleza, Elcio Batista. Muito obrigado mais uma vez, Elcio, pelo teu tempo aqui. Foi realmente um papo na boa e até a próxima. Valeu, Eric. Valeu, gente. Valeu, galera. Good vibes. Tamo junto.